Seja muito bem-vindo a mais essa aula. Vamos falar de potência fracionária. Aquela potência em que a nossa base é uma fração ou o nosso expoente. Aqui no nosso primeiro caso, estamos a ver 4 sobre 3 de expoente menos 2. Como o nosso expoente é negativo, estamos a ver aqui menos 2, vamos primeiro eliminar esse sinal negativo. Para eliminar é fácil, ok? Como nós temos uma fração de 4 sobre 3, apenas vamos fazer a inversão. Ficará da seguinte forma, ficará 3 sobre 4. Fizemos a inversão. Logo que a gente faz a inversão, o nosso sinal menos desaparece, fica positivo. Se ele for positivo, você fazer a inversão, o sinal ficará negativo. Isso é apenas o sinal do expoente. Então, depois disso, o número 2 significa que nós devemos repetir a nossa expressão duas vezes. Vamos repetir aqui então, teremos 3 sobre 4, que multiplica 3 sobre 4. Depois da gente repetir, agora vamos aplicar multiplicação de fração. Isso todas as mães já sabem. Multiplica-se numerador com numerador e depois denominador com denominador. Teremos então aqui esses dois e depois esses dois. 3 vezes 3 dará 9. Vamos colocar aqui o número 9. A nossa barra de fração vai permanecer. Depois faremos então 4 vezes 4, que dará 16. Logo, nós teremos aqui como solução 9 sobre 16. Esse é o nosso primeiro exercício. Vamos agora para o nosso terceiro exercício para que você possa ver como é que vai funcionar com os dois sinais negativos. Temos aqui um, temos aqui o outro. Nesses tipos de caso, não tenha dúvida de resolver. Capta apenas o que eu vou te falar agora. Primeira coisa é eliminar sempre o sinal do expoente. Vamos eliminar fazendo a inversão, onde teremos então 2 sobre 7. Só que essa expressão 2 sobre 7 é uma expressão negativa. Vamos manter o seu sinal. Colocar dentro de parênteses como estava. Agora, essa inversão acaba afetando aquilo que é o sinal do expoente. Teremos então aqui 3 positivo, porque invertemos a base. Depois da gente ter invertido essa nossa base, vamos agora trabalhar. Vamos repetir a nossa expressão 3 vezes. Teremos então aqui menos 2 sobre 7, que multiplica menos 2 sobre 7, que multiplica ainda mais menos 2 sobre 7. A ideia é a mesma de fração. Vamos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Inclusive, vamos multiplicar também todos os sinais que nós temos. Teremos o seguinte: primeira coisa, vamos começar pelo sinal. Faça sempre isso. Teremos aqui negativo com negativo dará positivo. Agora, o positivo que deu com esse negativo dará negativo. Vamos colocar aqui menos. Agora vamos multiplicar numerador com numerador e depois denominador com denominador. Nesse caso teremos assim 2 vezes 2, 4. Vezes esse 2 aqui dará 8. Vamos escrever aqui o nosso 8 sobre 7 vezes 7 é 49. 49 vezes 7 é 343. Essa então é a nossa solução da parte de baixo. 343. Ok? Nessa aula teremos isso como solução, mas também aqui no canal tem uma aula que fala sobre critério de divisibilidade de números. Você vai aprender se um número é divisível por outro ou não, ok? Vai facilitar você a se safar em casos como
esses que temos aqui. Dando sequência, vamos para o nosso último caso. A princípio, a ideia é a mesma, eliminar o sinal do nosso expoente. Vamos inverter a nossa base, que será então 27 sobre 1, que dará 27. Mas vou escrever aqui só para facilitar algumas pessoas. Teremos então aqui igual a 27. Ok? Nesse caso, invertemos a nossa base. Aqui 27 sobre 1, automaticamente o nosso expoente passa positivo. Trabalhando a parte de dentro, 27 a dividir por 1 dará 27. Nos outros casos não dividimos porque não é possível, por enquanto. Agora, vamos fazer o seguinte, manter o nosso expoente. Teremos aqui 1 sobre 2. Isso tudo será igual. Veja que 1 sobre 2 é o expoente de 27. A resolução desse tipo de exercício é transformar 1 sobre 2 em uma determinada raiz. Para isso, a gente deve escrever primeiramente a nossa base, que é 27. 27 que é a nossa base. Agora, sabemos que o nosso expoente é uma fração. Nesse tipo de caso, coloca sempre uma raiz primeiro. Veja que o numerador é 1, denominador é 2. Quer dizer que o denominador virá para aqui e o numerador será o índice da raiz. Então temos aqui uma raiz quadrada de 27 elevado a 1. Mas só que a forma que nós representamos não é muito correto matematicamente falando. Deve ser representado dessa forma. Igual, o 2 fica sempre subentendido. Então é o que nós vamos fazer aqui. O 2 ficou subentendido, colocamos a nossa base. Ok, temos então aqui isso. Nossa primeira solução aqui, a segunda e a terceira, que colocamos bolinha primeiro. Fique na paz, se inscreva no canal se não é inscrito. Um grande abraço para você, ok? Um grande abraço para você.